As políticas públicas sobre produção, processamento, distribuição e comércio de alimentos sintetizam o que nós chamamos de política alimentar. E a política alimentar é tanto mais eficiente se envolve os diversos aspectos da agenda política, econômica, cultural, ambiental, ou seja, se é ampla, interconectada, socialmente referenciada e fortemente comprometida com os impactos positivos na vida das pessoas, sobretudo na saúde física e ambiental das comunidades. E como último tópico dessa nossa aula, está a política alimentar, economia e interesse público. A política alimentar, ela deve estar na centralidade de diversas discussões que envolvem aspectos como o interesse do consumidor e da sociedade civil como um todo, a saúde, o ambiente, a integridade das nossas atividades que exploram a natureza para a produção de alimentos, como agricultura e pesca, silvicultura, envolvem também educação, envolvem política social, envolvem os aspectos regulatórios, enfim. Então, o quanto mais extensa for essa teia de relações, mais subsídio ela vai dar para uma política alimentar que seja o mais inclusiva possível, o mais democrática e o mais consistente e equilibrada capaz de fazer com que se garanta a segurança alimentar, de que as pessoas estejam devidamente alimentadas, bem alimentadas e que a partir disso sua qualidade de vida melhore e minimizem problemas de saúde. E que, óbvio, que se repercute numa vida produtiva e numa vida comunitária que acaba sendo positiva para todos. E é exatamente pelo fato de que essa visão de política alimentar integrada, ela é desejável e necessária, que é importante pensar o quanto ela estabelece uma rede complexa de relações envolvendo os diversos setores de interesse, a saúde pública, a proteção ambiental, a nossa exploração da natureza, a atividade industrial na produção de alimentos, a questão do consumo e da estrutura do varejo de alimentos, e tudo isso vai dialogar com esses aspectos que vocês observam aqui, né? De que é necessário um planejamento estratégico para a implementação dos instrumentos regulatórios, da avaliação do impacto na saúde, né? As informações que suprem isso para que esses impactos na saúde estejam mensurados. Isso envolve as atividades de pesquisa e desenvolvimento para se entender o quanto tudo isso se interrelaciona na produção de alimento. Os instrumentos econômicos, a media market, reforçando determinadas campanhas, por exemplo, instruindo as pessoas, educando as pessoas. Então, enfim, quando a gente fala em política alimentar, é interessante entender que todos esses setores eles se interrelacionam de maneira complexa e que a melhor maneira de lidar com isso é fazendo com que estas políticas elas sejam formuladas levando em consideração estes diversos aspectos, para que essa política alimentar seja consistente. Uma das formulações resultantes da política alimentar é esse documento, a Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Ela envolve diversas diretrizes, 9 no total, né? E essas diretrizes elas vão desde a organização da atenção nutricional, né, até a cooperação e articulação para a segurança alimentar e nutricional. Então, tão importante quanto a produção de alimentos é a maneira como esses alimentos serão mobilizados para promover bem-estar às pessoas, e não que eles meramente estejam
sendo utilizados como um produto qualquer, como se fosse qualquer outro item da atividade industrial. E alguns trabalhos, eles reforçam essa ideia, e esse é um deles, um trabalho da Faculdade de Saúde Pública da USP, que lança um olhar sobre a agenda de alimentação e nutrição nos 30 anos do SUS no Brasil. E é bastante interessante a maneira como os autores amarram a importância exatamente da política alimentar, não é? E da qualidade da nutrição na saúde das pessoas, a saúde das pessoas, né? Então eles dizem, né, o Brasil se depara com uma encruzilhada na construção da rede de uma proteção social, que até então sustentou as conquistas obtidas na agenda de alimentação e nutrição. É provável que passemos a nos deparar no próximo período com o acirramento da dupla carga da má nutrição, a fome e a desnutrição, agravada pelo sobrepeso e obesidade, que é decorrente de um sistema alimentar baseado no ciclo de produção do agronegócio e dos alimentos ultraprocessados. Ou seja, um resumo do que vimos até aqui. Ou seja, as pessoas precisam se alimentar bem e não meramente comprar a primeira porcaria que tem ali na esquina só porque é barata. E aí seria o retorno do problema histórico, dos problemas históricos do século passado, agravados pelos novos problemas do século XXI. Ou seja, o nosso velho problema da desigualdade social e do achatamento da renda das pessoas, agravado pela oferta de alimentos de má qualidade. E aí, de novo, destaco o trabalho que a gente já viu, né, de Ilda e colaboradores, que nos dizem neste momento que as políticas públicas de nutrição devem buscar a promoção da alimentação saudável, incentivando o consumo de alimentos in natura a partir de estratégias de ampliação da acessibilidade da população a tais alimentos. Algo óbvio, né, gente? É necessário que as pessoas sejam incentivadas a buscar alimentação saudável e que elas tenham condições de adquirir alimentos saudáveis. A evolução dos preços relativos dos alimentos no município de São Paulo mostra a tendência desfavorável à manutenção da alimentação saudável em nível domiciliar em longo prazo, o que lamentavelmente não é um retrato somente do estado de São Paulo, é um retrato que provavelmente diz respeito a todo o Brasil, isto é, que estes mesmos elementos de achatamento de renda, de dificuldade das pessoas de terem escolhas mais sofisticadas na aquisição de alimentos, implica na sua vulnerabilidade à aquisição de alimentos de qualidade nutricional muito discutível e que vai se repercutir de maneira muito significativa na sua saúde e no seu bem-estar. Há alguns documentos que para nós são documentos de referência, podem nos ajudar a formular políticas alimentares consistentes e também a estabelecer metas realistas e factíveis em relação à qualidade da alimentação e da nutrição. Esse é um documento da OMS, publicado em 2015, é o Plano de Ação Europeu para Alimentação e Nutrição. E ele traz alguns princípios orientadores, então são 5 princípios orientadores, são esses aí: reduzir as desigualdades no acesso a alimentos saudáveis, garantir os direitos humanos e o direito à alimentação, um direito fundamental, né? Resgato aquele exemplo da primeira aula dado pelo professor Luiz Alan. Se é garantido a todo brasileiro de forma universal o direito ao voto, deve se garantir também o direito à alimentação. Outro, capacitar pessoas e comunidades através de ambientes que melhoram a saúde, que promovam uma abordagem do curso de vida, ou seja, a vida das pessoas, vida na perspectiva de todo o seu desenvolvimento, né, do nascimento até a sua velhice, que usa estratégias baseadas em evidências. E traz, além desses princípios orientadores,
metas realistas a serem alcançadas até 2025. Então, interromper os aumentos de obesidade e diabetes, suspender o aumento da prevalência do excesso de peso em crianças menores de 5 anos, porque essa é uma correlação muito perversa. Em geral, crianças que têm sobrepeso se tornam adultos obesos. Reduzir a ingestão média de sal e sódio da população em 30%, aumentar a taxa de aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses de vida para no mínimo 50%, reduzir a proporção de crianças atrofiadas com menos de 5 anos em 40% e reduzir a prevalência de anemia em mulheres não grávidas em idade reprodutiva em 50%. Então, repito, nada disso é algo extraordinário, estas são medidas cabíveis, medidas factíveis e, principalmente, medidas necessárias e, diria até, urgentes, e que devem ser inspiradoras para a formulação de políticas públicas semelhantes no Brasil. Como considerações finais, diria para vocês que não dá para pensar no consumo de alimentos dissociando tanto a produção quanto o consumo de alimentos dos aspectos socioeconômicos. Tanto como não dá também para a gente dissociar essa discussão do que será o nosso tópico na próxima aula, das questões ambientais.